Salve, salve minha galerinha, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje é a parte 2, que nós daremos continuidade aí aos tecidos. Então na aula passada aí nós falamos sobre o tecido epitelial. Então falamos aí da célula tronco, que ela se diferencia em várias outras células, não é isso? E hoje nós iremos falar dos tecidos conjuntivos, que diferentemente lá no tecido epitelial tem muita substância entre as células, tá? As células já não são mais juntinhas, justapostas, como lá do tecido epitelial, certo? Também nós vamos ter vascularização, então já tem vasos sanguíneos, o qual também tecido epitelial não tinha. E quais são esses tecidos conjuntivos? Então nós iremos falar aí dele, do adiposo, da gordura. Ó, gordura! Beleza, mas lá o tecido adiposo terá um tipo de célula chamada de adipócito, que é um grupo de células que vai acumular gordura. E qual a função desse tecido adiposo? Bom, o tecido adiposo terá a função de reserva energética. Então, por exemplo, baleias que migram lá dos polos, né? Lá do Polo Sul e vêm ter seus filhotes aqui, elas comem muito e armazenam uma grande capa de gordura, porque quando ela dá seus filhotes aqui no nosso litoral, ela não tem tempo aí para se alimentar. Então, na verdade, ela consome essa capa de gordura, certo? Aquela questão de dizer assim, ó, poxa, os mais gordinhos sentem menos frio do que os magrinhos. Verdade, porque os mais gordinhos têm uma capa de gordura e conseguem reter mais calor, tá? Então é uma função aí do tecido adiposo. Então ele aí também vai servir como airbag, né? Se você tomou uma queda, algo desse tipo. Eu não, eu sou magrinho, não tenho quase gordura nenhuma, tá? Então aí, na verdade, tem reserva energética, tem proteção, tá? Isolante térmico. E como eu falei anteriormente, sua célula é chamada de adipócito, beleza? Vamos agora para o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é um tecido de sustentação, beleza? Ele é um tecido de sustentação formado por células chamadas de condrócitos. E aí é um tecido que ele é de sustentação, porém flexível. Então a função dele é sustentação. Onde é que eu encontro aí um tecido cartilaginoso? Na primeira porção do nariz, tá? Lembrando que a parte aqui é óssea, certo? Então essa porção aqui do nariz, as orelhas, aqui os anéis da traqueia, tá? São todos cartilaginosos. Lembrando aí que quando a gente era bebê, que estava lá no ventre de nossas mães, boa parte do nosso tecido, aliás, toda ela era de tecido cartilaginoso. E aos poucos ele foi se modificando aí para tecido ósseo, tá? Só lembrar lá que quando a gente era guri, nossas mães falavam assim, olha, muito cuidado para não bater a cabeça do neném. Moleira, tá? Então aqui bem molinho aqui, que lá foi se ossificando aos poucos, certo? Partimos aí para o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele também é de sustentação, tá? Ele vai sustentar nosso corpo juntamente aí com o cartilaginoso. Porém, ele tem outras funções, tá? Outra função que ele tem é produzir células sanguíneas. Ó, a célula tronco, medula óssea, tá lá dentro do osso da coluna vertebral, tá? Então, os ossos longos, como fêmur, coluna, produzem células sanguíneas, que a gente vai ver daqui a pouco quais são elas, tá? Ele tem uma outra função também de proteger nossos órgãos vitais. Então, ó, crânio protege nosso cérebro, tá? As costelas aí vão proteger coração, pulmões, fígado, enfim. Então ele protege aí também protege os nossos órgãos vitais. E quais são as células que formam esse tecido ósseo? São chamados de osteócitos, certo? E aí tá o tecido ósseo. Depois aí nós temos o tecido sanguíneo, o sangue. O sangue é formado de duas partes. Uma parte líquida, formada por bastante água, tá? Chamada de plasma. E uma parte formada por três tipos de células,
chamado de hemácias, que também podem ser chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, cuja função é transportar nossos gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, tá? Nós temos outro tipo de célula chamado de leucócito ou glóbulos brancos, cuja função é defender nosso organismo contra invasores. E eu tenho outro tipo de célula chamado de trombócitos ou plaquetas, cuja função dele é coagulação sanguínea. Então aí está o tecido sanguíneo. Além disso, nós temos também o tecido muscular. O tecido muscular são os músculos, gente, tá? E são formadas por células chamadas de miócitos, tá? E nós temos três tipos de músculo, tá? Um que nós temos controle sobre ele, chamado de músculo estriado esquelético. Esse que nós temos, controle sobre ele. Então a gente consegue controlar. Um chamado músculo cardíaco, que é exclusivo do coração, certo? Então cardíaco exclusivo do coração. E um outro chamado de liso. Liso que não tem contração própria, quer dizer, a gente não consegue controlar ele, como o cardíaco também não, tá? E onde é que vão encontrar essa musculatura lisa? No nosso esôfago, no nosso estômago, no intestino, tá? Então aí ele vai ter uma contração bem lenta, o qual nós não conseguimos controlar. Outro tipo de tecido, esse é chamado tecido nervoso, tá? Tecido nervoso, vai ficar nervoso nessa época de pandemia, mas não fiquem não, gente, não fiquem. Tecido nervoso é formado por uma célula chamada de neurônio. Olha o neurônio aí, uma célula que tem o formato de uma estrela, tá? Mais ou menos assim, bonito pra caramba. E o neurônio, ele é formado aí basicamente de 4 partes, certo? A função do neurônio é receber e enviar estímulos. Já falamos aí dos órgãos sensoriais, né? Então, todos eles são levados lá para o cérebro, tá? Então, ele vai ter uma estrutura chamada de dendritos, que recebe o estímulo, tá? A gente vai ter o chamado corpo celular, onde terão aquelas partes que nós já vimos em célula, ribossomo, complexo de Golgi, o núcleo, o citoplasma vai estar lá, nessa região, corpo celular. E eu vou ter um prolongamento maior chamado de axônio, que conduz o impulso nervoso. Então, o neurônio recebe o estímulo pelos dendritos e envia através dos axônios. Recobrindo esse axônio, tem uma camada à base de gordura, tá? Chamado de bainha de mielina, que vai promover o quê? Ele vai facilitar a condução desse impulso nervoso, tá? Então, o neurônio aí é uma célula nervosa. Galerinha, fica aí então os tecidos, então falamos aí de tecido epitelial, tá? Que foi na aula atrás. Então falamos aí do celular tronco, como os tecidos são formados, né? A organização desses seres vivos, que começa com átomo, depois moléculas, depois organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo, tá? Falamos do tecido epitelial, então o tecido epitelial é de proteção, revestimento, de secreção, que vai liberar alguma substância, e também de absorção. E hoje nós falamos nos outros tecidos, que foi o adiposo, que tem célula adipócito. Falamos do cartilaginoso, que tem célula chamada de condrócito. Falamos do tecido ósseo, que tem célula chamada de osteócito. Falamos do tecido sanguíneo, que é formado do plasma e 3 células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Dos músculos, que tem célula chamada de miócitos, e do sistema nervoso, que nós temos aí uma célula chamada de neurônio. Então, galerinha, aí é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Foi de maneira diferente. Não deu para te colocar um slide aí, tá? Mas a gente vai fazer uma revisão, sim, desse conteúdo, corrigir algumas atividades. E aí
Basta vocês se empenharem cada vez mais em realizar as atividades e lerem bastante, tá? Beijo no coração e até a próxima!